dia. Deixa eu acender a luz aqui para ver se fica um pouco melhor. Então vamos lá, né, gente? Hoje a gente tá começando o nosso Café com Consciência um pouquinho mais tarde, porque eu tive uma aula às 7 horas, então não ia dar tempo, 7h30, de eu estar aqui com vocês, mas aqui estamos, né? Então, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre as mães, né? Olha só, quarto Café com Consciência, 1 mês já, hein? E como ontem foi Dia das Mães, eu resolvi trazer hoje uma reflexão para nós, né? Para nós mamães, para as futuras mamães e também para aquelas pessoas que querem entender, né? A sua mãezinha aí, né? O que se passa no coração dela, na cabeça dela, porque isso é extremamente importante para a gente, né? Até mesmo para a gente saber lidar com os desafios do dia a dia, porque muitas vezes, eu falo até por mim, né? Eu já entrei em vários conflitos com a minha mãe porque eu não compreendia. E hoje, depois que me tornei mãe, depois que eu comecei a entender um pouquinho mais, né, da mente humana, eu comecei a entender o que estava passando ali, né, na cabeça dela, nos sentimentos dela. Infelizmente ela não está aqui mais, mas hoje eu compreendo melhor, né, tudo o que aconteceu, as atitudes que ela teve, né. Então, se você está aqui e tem a sua mãe aí, é importante, né? Você, até quem não tem, né, gente? É importante sempre a gente estar entendendo isso, até mesmo para a gente poder liberar perdão, porque que mãe que não erra, né? Então, é isso. Nós vamos iniciar, né, a nossa live com uma frase muito conhecida, que é a seguinte: nasce uma mãe, nasce uma culpa. E parece que esse ditado virou uma regra, mas eu quero te dizer uma coisa, mamãe. Esse ditado, ele não precisa ser a sua sentença. E o tema da nossa live hoje é: nasce uma mãe, nasce uma culpa. E aí vem a minha pergunta para você: até quando você vai colocar as necessidades de todos na frente das suas? Porque tem muitas mães que fazem isso, né? Ela quer dar conta de todo mundo, ela quer ajudar todo mundo e ela fica lá no final da fila. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, assim, eu quero começar fazendo uma pergunta sincera e quero que você responda com sinceridade. Quantas vezes você deixou de descansar porque seu filho precisava de algo, né? Quantas vezes você comeu o que sobrou lá no fogão? Porque você colocou todo mundo na mesa primeiro. E aí você se serviu do que sobrou lá nas panelas. Quantas vezes você abriu mão de um banho demorado, de um café quente, daquele momento de silêncio, né? Quantas vezes você adiou um projeto, um sonho? Ah, porque agora não dá, porque tem as crianças, né? Tem filho. Então pensa. Eu não estou aqui também para que você me entenda mal, até porque eu também sou mãe, né? E eu custei para entender isso, né? Porque cuidar dos filhos é lindo, é amor, é entrega, mas existe uma linha tênue entre cuidar de alguém e se abandonar neste processo. E quando a gente cruza essa linha, algo muito perigoso acontece. A gente começa a acreditar que as nossas necessidades vêm sempre por último. A gente começa a achar que se priorizar é egoísmo. E aí a gente começa a viver para os outros e a gente esquece que também existimos, né? Isso acontece muito, muito mais do que a gente imagina. E assim, eu vou descrever agora uma cena. Eu quero ver se você se reconhece nessa cena. A pessoa acordou cedo, ela fez o café, preparou os filhos para a escola, deu recado no grupo, deu recado na escola, lembrou da reunião, lembrou do médico, saiu correndo, trabalhou, deu conta de tudo, almoçou em pé, resolveu os problemas, pegou as crianças, fez dever, fez janta, colocou para dormir. E aí, quando finalmente a casa fica em silêncio, ela cai no
sofá, exaurida, e pensa, ai, eu esqueci de fazer aquilo, ai, eu esqueci de fazer aquilo. Deveria ter feito mais. Quem nunca? Então não sobra tempo para essa mãe, não sobra energia, não sobra vontade. E no outro dia tudo recomeça. E essa é a rotina de milhares de mães. E parece que é normal. Isso é ser mãe, mas não é. Isso não é saudável e não precisa ser assim. Toda vez que a gente se coloca por último, acontece algo dentro de nós. O nosso corpo, ele começa a falar, o cansaço não passa. Vem aquela irritação à toa, né? Insônia, ansiedade, dores no corpo sem a menor explicação, né? A nossa mente começa a pesar. Vem aquela sensação de sobrecarga, uma vontade de sumir e uma culpa. Culpa por não dar conta. Aí vem aquela frustração por não estarmos sendo o suficiente. E o pior, a gente se perde nesse processo. A gente não sabe mais o que a gente gosta, a gente não sabe mais o que a gente quer, a gente nem sabe mais o que nos dá prazer. A gente só sabe o que os outros precisam. E aí, com o tempo, a gente começa a se esvaziar. A gente começa a deixar de existir como mulher, como pessoa. E vivemos, e viramos, né? Nos tornamos apenas mãe. E ser apenas mãe dói. Porque nós somos muito mais do que isso. E agora, eu quero que você escute com bastante atenção. Só um minutinho. Olha só. Cuidar de você não é egoísmo, é necessidade, é responsabilidade. Porque uma mãe exausta, sobrecarregada, uma mãe esgotada, ela não consegue oferecer o seu melhor. Ela até tenta, ela até se esforça, mas ela não consegue. É humanamente impossível você dar conta de tudo sem você estar inteira. O amor que você transborda, ele só vai transbordar se o seu tanque estiver cheio. E se ele estiver vazio, não vai transbordar. A gente transborda o que tem dentro. Então você vai dar, né, daquele pouco que você tem. E isso não é bom, nem para você e nem para os seus filhos. Né? Uma outra coisa muito importante que eu custei a entender, né? Eu sempre fui muito autocrítica, eu sempre fui muito... Eu tive uma autocobrança muito severa comigo, né? Ainda tem em alguns pontos, estou trabalhando isso, né? Tentando melhorar um pouquinho cada dia mais, porque é um processo, né? Mas o que é importante entendermos? Que os nossos filhos não precisam de mães perfeitas, eles precisam de mães presentes. E uma mãe presente, ela só consegue estar ali de fato se ela estiver descansada. A mãe presente é a mãe que está inteira, é uma mãe que ao cuidar de si, ela ensina para esses filhos o que é autocuidado, o que é autoamor, o que é autorresponsabilidade. Percebe? Você não está ensinando nada de bom para os seus filhos quando você não se prioriza, quando você se anula. Você está ensinando muitas vezes sem querer que sacrifício é uma forma de amar, é o único jeito de amar. E eles vão levar isso para a vida adulta. Isso que é o pior, né? Então, assim, se priorize e entenda que se priorizar não é tirar nada dos seus filhos, é apenas garantir que você tenha algo de bom para dar para eles. É garantir que você vai estar inteira no momento em que estiver com eles, né? Então, assim, eu tô falando, não é simples, eu sei que não é, porque eu passo por isso, né? Mas entre eu sei o que fazer e entre o que eu consigo fazer, existe um espaço, né? E nesse meio aí existe a culpa. E é uma culpa, assim, que vai aparecer quando você quer descansar, quando você diz não, né? Quando você faz algo só para você, né? Quando você, às vezes, dá uma surtada. Aí depois vem aquela culpa, mas para você chegar nesse nível, você tá, assim, no limite, entende?
Então, assim, quem nunca falou, ah, eu tô cansada, eu já fiz isso uma vez, eu fui pro cinema um dia à tarde. Ela foi pra escola, a Esther foi pra escola e eu fui pro cinema, sozinha, no meio da tarde. Eu me senti culpada lá dentro, lá no fundo eu ficava pensando assim, ô gente, por que eu não deixei pra vir num dia que ela pudesse estar comigo, né? Numa sessão que ela pudesse estar ali assistindo comigo. Pensando o tempo todo nela, olhando o celular para ver se tinha alguma coisa da escola. Mas essa culpa, ela não é verdadeira, ela é um padrão antigo que ensinaram pra gente e que a gente carrega e ele vai continuar aparecendo até a gente olhar para isso. Até a gente entender de onde vem essa culpa, né? Até a gente poder, ele vai aparecer até a gente desmontar essa estrutura que mantém esse peso de pé, porque isso é pesado. Pensa, qual o problema? Você deixou tudo organizado, qual o problema de você ir ao cinema à tarde, para você passar lá uma tarde distraindo, descansando, sem pensar em nada, né? Dar um passeio no shopping, no parque. Por que não? Qual o problema, né? Mas a gente carrega essa sensação de culpa, como se a gente estivesse fazendo algo errado, né? E não é assim. Então, eu quero te falar, né? Busca ajuda, faça terapia. A terapia é muito importante para você se entender, né? Ela é necessária, principalmente para aquela pessoa que se abandonou, né? Ela vai auxiliar aquela mãe que quer se reconectar consigo mesma, com aquela mãe que quer se redescobrir, aquela mãe que quer saber quem sou eu, além da mãe. Muitas não sabem, né? E o meu trabalho aqui, ele é te auxiliar, né? Te ajudar a olhar para isso sem culpa. É igual eu falo, né? É um processo. Eu hoje, muitas coisas que eu fazia antes e que me sentia culpada, hoje não me sinto mais. Eu tô te contando aqui a vez do cinema, né? Isso já tem um tempo. Hoje eu iria numa boa, sem culpa, né? A gente precisa disso. A gente precisa desse momento nosso com a gente mesmo, né? E é na terapia que você, inclusive a terapia é um desse momento, né? E lá você vai entender, né? Qual a necessidade, de onde vem essa necessidade de eu ter que dar conta de tudo. Que crença é essa que eu carrego, que se eu me priorizar, eu vou estar sendo egoísta, entende? Então, assim, isso não existe, isso é uma mentira que contaram para você e você está carregando isso como verdade absoluta. Você não precisa se sentir culpada por se priorizar, né? Então você precisa de verdade se conectar com você e muitas vezes quando você faz isso no início, você vai ter a sensação de que você está largando seus filhos, mas isso não é verdade. Na verdade, você está voltando a ser você. E isso é maravilhoso, tanto para você quanto para eles. Né? Cuidar da sua saúde mental é o maior ato de amor que você pode ter por você e pelos seus filhos. Né? Quantas pessoas falam, né? Eu morreria pelos meus filhos. Beleza, mas você viveria plenamente por eles, né? Então, assim, uma mãe inteira, ela cria filhos inteiros. Né? Existe até um ditado, né? Pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Uma mãe ferida, ela sangra em cima dos filhos. Uma mãe que se prioriza, ela vai ensinar para esses filhos, quando crescer, a se priorizarem. Né? Uma mãe que se respeita, ela vai ensinar para os filhos a respeitarem a si mesmo. E isso é ótimo, porque o mundo lá fora, lá, né, eles não vão tratar os seus filhos da forma como eles tratam as pessoas. Eu até já falei isso aqui. Né? As pessoas não nos tratam da forma como a gente as trata, né? A gente às vezes está buscando respeito do outro, validação do outro, por quê? Porque às vezes a gente não se dá isso, né? Porque o que está fora é o reflexo do que está dentro. Então, escuta com atenção, porque isso aqui é muito importante, isso que eu estou falando. Se você se reconheceu nessa live, né? Se você anda se colocando sempre por último, se você sente culpa por descansar, culpa por se priorizar, culpa por querer algo só para você, para,
para, respira. Você não está sendo egoísta, você não está errada, você não é insuficiente. Você só aprendeu que o seu lugar é o último e isso pode mudar. O Dia das Mães já passou, foi ontem, mas a sua jornada continua. A sua jornada como mãe, ela vai até o último dia da sua existência aqui na Terra. E eu te convido a fazer dessa jornada algo com mais autocompaixão, com mais cuidado, com mais presença. Presença sua com você mesma. E se você quer parar de se abandonar, se você quer aprender a lidar com a culpa, se você quer se redescobrir, quer saber quem sou eu além do papel de mãe, me chama, me manda uma mensagem, vamos conversar, né? A gente pode aí entender, né, o que pode ser feito, quais as estratégias, qual a causa raiz, de onde vem isso, ressignificar essas crenças. Existe um caminho, né? Você só precisa escolher. E é isso, gente. É uma reflexão curtinha, extremamente valiosa, né? Para você entender que você não está sozinho, porque muitas vezes eu acredito que você sente culpa e pensa que é só você. Não, não. Várias pessoas, né, passam por isso. Então, essa é a live de hoje, né, o nosso Café com Consciência. E eu aguardo vocês na semana que vem, na segunda-feira. Acredito que vai ser 7h30 mesmo, que é o horário habitual, né? Como eu falei, essa semana a gente iniciou um pouquinho mais tarde, porque eu tive uma aula às 7, então não ia dar tempo. Mas é isso, gente. Um beijo para vocês, ótima semana. Reflitam e, acima de tudo, se priorizem. Você é a pessoa mais importante da sua vida e você só vai conseguir dar o seu melhor a quem você ama se você estiver inteira. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês no dia de hoje. Um super beijo e até mais. Tchau, tchau.